Bom, vamos retomar do produto escalar. Assim, recordando que vamos dizer, o nosso 1 foi a definição do produto escalar assim, né? Onde esse é o U, esse é o V, esse é o θ. Quer dizer, U e V são vetores flechinha, θ é o ângulo entre eles, pode ser no plano ou no espaço. Daqui, a gente tirou propriedades. É um conjunto de propriedades que esse negócio satisfaz. Daí a gente tirou, vamos dizer, uma fórmula, vamos dizer, como consequência, assim, só assim, aperitivo, né? Se você tem aqui o vetor E1, o vetor E2, né? Norma de E1 igual a norma de E2 igual a 1, eles perpendiculares, e você pega o U assim, o V assim, né? Então, vamos dizer, U vai ser U1 é 1 mais U2 é 2, V igual a V1 é 1 mais V2 é 2. Então, a gente tem a fórmula produto escalar de U por V é igual a U1 V1 mais U2 V2. Na verdade, para essa fórmula, a gente só usou o fato de que isso daqui acontecia, quer dizer, na verdade, isso decorreu de produto escalar de E1 por E1 e o produto escalar de E2 por E2 serem iguais a 1 e o produto escalar de E1 por E2 igual a 0. E o fato de que U e V se escrevem assim. Oi. É ortonormal. Tem que ser unitários também. Tá? Na realidade, já que nós estamos aqui, vamos dizer, vou fazer a pausa e introduzir aqui uma coisa que a gente pode chamar de fórmula de Fourier. Fórmulas de Fourier. Se você tiver ε1, ε2 iguais a 0. Quer dizer, o produto escalar de ε1 por ε2 igual a 0. Então, você tem aqui o ε1, o ε2 assim. Aí você tem um vetor U e você quer escrever U como x1 ε1 mais x2 ε2. Você quer calcular x1 e x2. Você pode, primeiro, tem uma maneira geométrica, né, de você descobrir isso, quer dizer, bom, eu tenho que projetar aqui, tenho que projetar aqui assim, ortogonalmente, e tirar do produto escalar. Mas eu vou ser algébrico. Isso é algébrico hoje. Vamos fazer uma mágica. Multiplica escalarmente dos dois lados por ε1. Então faz U escalar ε1. Isso vai me dar x1 ε1 mais x2 ε2 escalar ε1.
Aí eu vou separar em dois pedaços, só que o ε2 escalar ε1 vai ser zero. Então esse cara daqui vai sumir. E isso aqui vai dar x1 vezes ε1 escalar ε1. De maneira que eu tenho diretamente, né, x1 é igual a u ε1 sobre ε1 ε1. E claro, se eu multiplicar por ε2, vai ser a mesma coisa, só que vai cancelar o de cá. Então eu vou ter x2 é igual a u ε2 sobre olhando assim, é uma bobagem, como é que vai botar o nome no cara assim? Mas a primeira coisa é a seguinte, é que frequentemente você quer mudar o seu sistema de coordenadas. Se os vetores do seu novo sistema de coordenadas forem ortogonais, sai direto assim. O Fourier não foi isso que o Fourier fez. Na verdade, o Fourier, vou explicar por que, vamos dizer, isso nem é universalmente chamado de norma de fórmula de Fourier, mas é isso. O Fourier ele estava na situação assim, ele queria escrever uma função f como somatório. Vou botar só os senos de AN seno de nx. Ele queria escrever isso aqui, era isso que ele precisava fazer. Então, ele tinha que escrever, né, A1 seno x mais A2 seno 2x mais 2 igual a f. E o que ele sacou é que bastava ele fazer isso aqui, integral de 0, aqui pode ser 0 a π, se você faz isso, isso aqui vai ser somatório, quer dizer, chutando aqui que vale para somas infinitas, né? De AN integral de 0 a π de, vamos dizer assim, seno de kx aqui. Tá? Aí teria seno de nx, seno de kx dx. E aí acontece que isso vai funcionar maravilhosamente porque todas essas integrais são zero se k for diferente de n. Então, por exemplo, digamos que em vez de, vamos botar, em vez de dizer k, vamos dizer que a gente quer calcular o A5. Então, você vai ter aqui aí, quando você faz essa integral aqui, com n inteiro, você integra por partes duas vezes e descobre que se n é diferente de 5, isso dá zero. Que é exatamente, vamos dizer, o que o Fourier está usando aqui é que com o produto escalar da integral, os senos de nx são todos ortogonais, 2 a 2. Que é o que a gente está usando aqui. Isso não existia. Entendeu? A grande coisa do Fourier foi encontrar isso e dizer, então isso daqui vai ser AN integral de 0 a π de seno quadrado de 5x dx. E essa integral, se você fizer seno mais cosseno, vai dar seno quadrado e cosseno quadrado vai dar mesmo por uma simetria, isso aqui vai dar π, vai dar AN vezes π sobre 2. E aí ele tira a fórmula dele, AN, quer dizer, AN aqui é A5, né? Aqui é A5. Aqui é AN. Então, aqui, na verdade, aqui só vai ter o N igual a 5. Né? E aí ele diz, então o A5 é 2 sobre π vezes essa integral.
que é isso aqui, ó. O 2 sobre π é o ε1 escalar ε1 aqui, ou o ε2 escalar ε2 aqui. Então, essa sacada foi uma coisa com consequências muito impactantes na matemática, por vários motivos, vamos dizer. E depois de 100 anos se destilou um pouco essa ideia de que, bom, aqui é um produto vetorial e esses caras são ortogonais. Mas isso aqui é uma coisa extremamente simples. Entendeu, Sofia? Estou dizendo o seguinte, ó, eu tenho dois vetores ortogonais, ε1 e ε2. Aí eu quero escrever o vetor u como alguma coisa vezes esse, mais alguma coisa vezes esse. Quer dizer, tem que tirar aqui uma paralela a esse, que no caso vai ser perpendicular aqui, outra aqui. E eu posso fazer usando a projeção, mas eu posso simplesmente, até ia dizer na hora que eu fiz, vou fazer isso em homenagem à Sofia, algébrica, né? Eu vou fazer uma coisa bem algébrica, eu vou multiplicar dos dois lados por ε1. Aí faço u escalar ε1, e aí eu faço isso daqui, que é o u, escalar ε1. Quando eu faço essa conta, eu tenho que fazer esse com esse, mais esse com esse. Só que como ε1 e ε2 são ortogonais, ε2 escalar ε1 vai ser zero, então essa parte não vai ter. E já sai direto o x1 aqui. E a mesma coisa com o x2. Oi. Quê? Essa parte aqui, eu estou dizendo, ó, se eu faço isso daqui, se ε1 e ε2 são dois caras quaisquer, digamos que eu tivesse aqui um sistema de coordenadas e tal, o que eu ia fazer? Eu ia pegar as coordenadas de u, as coordenadas de ε1, as coordenadas de ε2, jogar isso tudo aqui, fazer um sistema linear e resolver o sistema linear. Mas aqui eu vou explorar o fato de que o produto escalar de ε1 por ε2 é zero. Então, se eu multiplicar dos dois lados por ε1, multiplico u por ε1, multiplico isso por ε1. Isso aqui, tudo bem, é uma conta. Aqui eu ainda posso, antes de fazer conta, separar. Eu tenho esse escalar esse, mais esse escalar esse. Só que esse escalar esse vai dar zero, porque ε2 e ε1 são perpendiculares. E eu resolvi. Me deu na telha. Entendeu? Isso foi a sacada do Fourier. Estou dizendo, o Fourier, nesse contexto aqui muito mais complicado, quando ele viu que ele tinha que fazer isso aqui, o que ele fez foi o seguinte, ele expandiu a F. Ele tinha F e tem os senos, ele queria usar N's. Ele pegou e expandiu a F em séries de Taylor, série de Newton, expandiu cada um dos senos em série também, aí coletou as potências correspondentes de x. Isso aqui é uma soma infinita, vai ter, é como se você tivesse aqui uma série, outra série, outra série, outra série, somando tudo, aí ele coletou as potências, vamos dizer, de x5 aqui, igualou a potência de x5 aqui, isso é uma equação. E vamos dizer, cada potência de x dá uma equação. Ele ficou com um sistema linear infinito, com infinitas incógnitas, e resolveu essa porcaria. Disse, caralho, tal. Mas depois ele disse, mas eu podia ter feito diferente, eu podia ter multiplicado dos dois lados. Vamos dizer, se eu quiser o A5, eu multiplico dos dois lados pelo seno de 5x. Isso aqui é uma soma infinita, a integral da soma, a soma das integrais, faz de conta que vale em geral para a soma infinita. Botou assim e disse, mas acontece que essas integrais aqui são todas nulas a menos que n seja igual a 5. Isso é uma conta que você faz, né? Que a gente fez no cálculo 1, aliás. Então, na verdade, morre todo mundo aqui, só fica o A5 e eu tiro o valor do A5. Estou explicando isso para dizer por que eu estou dando esse pomposo nome de fórmula de Fourier aqui.
Então, aqui eu estou dizendo assim, ó, se eu tenho um cara que é combinação linear de dois caras perpendiculares, se eu fizer a mesma coisa, quer dizer, eu multiplico dos dois lados por um deles. Isso vai matar o outro. Vou fazer... Hã? Entre esses dois? Vou fazer em R3, então, assim, tá? Vou fazer em R3. Vamos fazer de várias maneiras. Isso é muito importante, muito básico. Eu estou andando devagarzinho nesse curso, mas você vê andar devagarzinho nas coisas fundamentais e, de repente, tum! Então você tem que entender direitinho as coisas. Quando eu estou fazendo as coisas fáceis, eu tenho que entender tudo, não pode escapar nada. Então, o que eu estou conseguindo, a seguinte coisa, imagina assim, que os meus vetores são todos dados, tudo meu é dado em coordenadas bonitinhas. Tá? Então, eu tenho aqui um vetor U, e ele tem suas coordenadas aqui, o 1, o 2. Isso significa que se eu pegar aqui o E1 e o E2, né, o meu U é igual, o 1 é 1, mais o 2 é 2. Tá? Mas, por algum motivo que não vem ao caso, mas pode ser que eu tenho o direito de pensar qualquer coisa, não é só o Henrique que tem direito de pensar merda, eu também tenho. Né? Então, vamos assim, eu pego dois vetores aqui, chamo de ε1, ε2, e digo, não, mas eu quero agora escrever o meu U dessa maneira. Pode ser que num determinado problema isso seja relevante, e eu precise escrever o U igual a 1, ε1, igual a outras coordenadas, né? Quer dizer, aqui ó, eu vou ter que fazer assim, vou ter que tirar uma paralela aqui, né? E aí eu vou ter x1, ε1 e x2, ε2. Então, U vai ser x1, ε1 mais x2, ε2. Se eu tiver as coordenadas do ε1, digamos que o ε1 seja aqui A11, A21, esse aqui seja A12, A22, tá? Então, o ε1 é igual a A11, A21, estou usando as coordenadas em pé, em homenagem ao Paulo, que deve estar fazendo assim em álgebra linear, né? E o ε2 igual a A12, A22. Então, o meu U, ele é o 1, o 2. Eu estou procurando o x1, o ε1 é A11, A21. O ε2 é A12, A22. Aí eu escrevo isso. Faço coordenada a coordenada, eu vou ter um sistema, né? Eu vou ter o sistema U1 igual a A1x1 mais A12 x2, o 2 igual a A21 x1 mais A22 x2. E aí eu resolvo o sistema e acho x1 e x2. Tá? Se fosse em Rn, era a mesma coisa, tá? Podia ter um cara U com N coordenadas, aí eu dava na verdade eu teria N vetores, ε1, ε2, εn e tal. Seria uma coisa mais complicada, mas esquece. Só para dizer como seria a maneira natural, algébrica de resolver esse problema. Tá legal? Mas já sabíamos isso ano passado. Bom,
Mas digamos que eu, na verdade, eu quero o seguinte, eu não quero esses caras, mas eu quero esse assim e esse assim. Tá? Esses, na verdade, vão ser o meu ε1 e o meu ε2. E o que eles têm de interessante é que eles são perpendiculares. Tá? Então, digamos que eles são perpendiculares. Então, vou desenhar aqui separadamente ε1, ε2, e aqui está o meu vetor U, mais ou menos. Né? E eu quero isso assim. Repara que o que eu vou fazer é projetar. Vou projetar o U aqui, vou projetar aqui. Então, eu até já sei isso. Quer dizer, como é que eu faço isso? Para projetar aqui, eu pego esse cara daqui, que vai ser 1 sobre norma de ε1, que é unitário. Aí, para projetar aqui, eu tenho que multiplicar U pelo cosseno desse ângulo aqui. Então, isso vai ser fazer o produto escalar de U por esse cara, porque ele é unitário. Então, esse cara daqui, ó, vai ser x1 ε1. Então, o meu x1 ε1 vai ser o seguinte, eu faço o produto escalar de U por 1 sobre norma de ε1 e multiplico, né, eu vou ter esse número que vai dar esse cara daqui, multiplico por esse cara que tem tamanho 1. Não posso multiplicar por esse, porque esse aqui é o tamanho. Se eu multiplicar por esse que não é unitário, vai ficar maior aqui. Então, eu faço vezes 1 sobre norma de ε1. E isso aqui vai me dar, né, eu boto aqui, ó, U escalar ε1, tiro esse ε1 do denominador junto com esse daqui e fica ε1 vezes ε1. Estou sendo geométrico agora. Tá? Aqui é totalmente algébrico. Aqui, geométrico. E da mesma forma, né, eu pego aqui, ó, eu pego esse cara daqui, que vai ser 1 sobre norma de ε2, projeto esse cara daqui usando esse ângulo θ2 aqui, e faço, então, esse cara aqui, que vai ser o x2 ε2. Repara que essa fórmula me deu quem é o x1 aqui. Então, aqui eu vou ter x2 ε2, vai ser, projeto esse cara daqui, então vai ser U escalar 1 sobre norma de ε2 vezes 1 sobre norma de ε2. Entenderam por que multiplica por esse e não assim? E isso vai me dar a mesma coisa, né? Eu vou ter U escalar ε2. Então, aqui, eu ganhei o seguinte, eu não tive que resolver o sistema. Não sei se o Paulo já falou de resolver sistemas, do custo computacional de resolver um sistema N por N, que dá uma coisa da ordem de N ao cubo, né, operações. Né? Aqui, de certa forma, né, vamos dizer, se N é o número de entradas do vetor, aqui eu tenho N multiplicações, então reduz para N ao quadrado.
Muito bem, está claro aqui? Algébrico, geométrico. Agora eu vou ser algébrico desta maneira aqui. Tá? Imagina que eu estou em R3. R3 já é mais difícil, né? Digamos assim que eu tenho ε1, ε2, são ortogonais aqui, e tenho ε3 aqui, que também é ortogonal, e eu tenho meu U aqui no espaço, e eu quero escrever o U igual a x1, ε1, mais x2, ε2, mais x3, ε3. E o que eu tenho aqui é que ε1 escalar ε2 é 0, ε2 escalar ε3 é 0 e ε3 escalar ε1 também é 0. E, claro, eu posso, se eu tenho visão espacial e tal, eu posso olhar, projetar e tal. Dá para, né, primeiro projetar o U aqui, depois projetar aqui assim, tá meio... Mas eu posso ser algébrico. Vou ser algébrico, mas algébrico num nível... não é num nível mais elevado. Eu vou ser algébrico sem coordenadas. Porque se eu jogasse coordenadas aqui, talvez eu tivesse problemas. Então eu vou ser algébrico. Vou usar a ideia do Fourier. Vou fazer o produto escalar de U por ε1. E isso vai ser, como U é isso daqui, eu vou botar aqui x1 ε1 mais x2 ε2 mais x3 ε3 escalar ε1. Agora eu vou usar as propriedades algébricas do produto escalar. Isso vai me dar aqui x1 ε1 ε1 mais x2 ε2 ε1 mais x3 ε3 ε1. E agora eu vou usar essa dádiva, que é ε1 escalar ε2 é 0, ε3 escalar ε1 é 0, então isso aqui vai ser só x1 ε1 ε1, o que me diz que x1 é igual a U escalar ε1 só. É a mesma conta. E se eu fizer para o x2, para o x3 é a mesma coisa. Quer dizer, a minha geometria foi transformada em álgebra aqui. E isso me permitiu ser algébrico sem coordenadas. Vou fazer outro. Agora eu vou fazer uma coisa em R4, com coordenadas. Não, na verdade, no fim, vamos dizer, o ε1 tem coordenadas, o U também. Aí eu jogo as coordenadas aqui e faço as contas. Entendeu? Você trabalha sem coordenadas e no fim você bota as coordenadas para ter o resultado final. Oi? Por que eu... foi isso. Eu estou, digamos, eu provavelmente, eu poderia passar a minha vida inteira sem ter essa ideia.
Antes do Fourier, gênios do tamanho do Euler e do Daniel Bernoulli estiveram diante dessa coisa de escrever uma função f de x como um somatório de senos. Eles não calcularam. O Daniel Bernoulli falou, vai ter que ser assim. O Euler disse, não pode, porque isso assim e tal. Mas nenhum deles olhou para isso e disse, opa, multiplica escalarmente, multiplica dos dois lados por um dos senos, integra, e você vai ter os ANs. O próprio Fourier, como eu falei para vocês, ele não teve essa ideia de cara. Ele começou expandindo tudo em série de potências, fazendo um contarel, e foi muito legal, porque para mim foi uma coisa assim, ele escreveu um livro, que foi publicado em 1822, ano passado, além do aniversário da independência do Brasil, foi os 200 anos também do livro do Fourier. E nesse livro ele disse, eu podia ter colocado só os resultados finais, mas eu botei todo o processo para as pessoas entenderem melhor, porque ele deduziu a física do problema e tudo, as equações do calor, e ele mostra, né, o processo dele, ele passa por isso, ele resolve expandindo em séries e tal, e ele diz, mas tem uma maneira melhor, multiplica dos dois lados e integra. Então, eu não tive essa ideia, foi o Fourier que teve. Mas a gente, é meio assim, né? Tem várias coisas que a gente sabe fazer que não foi a gente que inventou, e são... uma vez eu fui, era um Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, me lembro, foi em Caxambu. E lá tinha uma fabricazinha de fundo de quintal, uma fabricazinha pequena de sapatos. E eu resolvi comprar um sapato, mas era tipo uma botinha assim, né? Aí saía do negócio, aí a botinha de amarrar e tinha a lingueta que, pum, saía para o lado. Aí o cara botou um reforço, não adiantou. Aí eu virei para ele e falei, não era uma ideia que eu tinha tido, mas eu levei essa tecnologia. Todo mundo conhece o truque que você abre dois rasgos na lingueta, certo? Tem a lingueta assim, né? E tem os cadarços que passam aqui. Aí você abre um rasgo aqui, passa o cadarço por dentro aqui, e ela não anda mais. Aí eu ensinei isso para o cara. Então eu transferi uma ideia que alguém teve, que não sei quem foi, para o cara lá em Caxambu, provavelmente ele passou a usar essa ideia. Então eu estou transferindo para vocês essa ideia que o Fourier teve, chegou aos meus ouvidos, mas eu... Tá, tem ideias que assim, você faz várias vezes, de repente você... essas vão ser as questões, como que a inteligência artificial vai ter essas sacadas, né? E como, vamos dizer, eventualmente, parece que já no xadrez, no Go, tem umas sacadas assim que ninguém entende muito bem. Pode ser que tenha e a gente não entenda. Oi? Mas uma dificuldade poética ou tem tudo, que ele apresentou, não, um espírito a gente começar a dificuldade poética ou só tem uma parada mais a fundo por trás disso? Como assim, a fundo? Tem assim, ó, olha só, que eu multipliquei dos dois lados. Não, é como eu te disse, ele fez, e em algum momento juntou alguma coisa da infância dele com alguma conta que ele fez quando estava estudando cálculo pela primeira vez, com alguma outra coisa e tal, e pum, e veio uma ideia. A gente não sabe muito bem como funciona isso, né? O Poincaré escreveu uma vez sobre isso, que você, às vezes, você pensa muito num problema, né? E que você, de repente, você dorme e tal, depois, e de repente você tem uma ideia assim, né? E ele fala que ele acha que depois que você trabalha muito, o seu cérebro continua trabalhando sozinho. E aí, eventualmente, uma coisa assim vem.
Pode ser uma coisa assim. Quer dizer, você não entende porque o seu cérebro ficou lá testando várias coisas e, de repente, entregou algo. É um truque. Né? Mas é um truque que depois vai aparecer de outras maneiras. De certa forma, tem alguma operação que você pode fazer dos dois lados, né? E que você faz aqui. Só que essa operação mata todos os caras aqui, menos um. No fundo é isso, tá certo? Eu multiplicar escalarmente por epsilon 1 e faz o quê? Mata esse e só deixa esse aqui vivo. Se fosse em N, seria a mesma coisa. Né? Aliás, vamos fazer um problema com coordenadas em R4. Em R4, tá? Vamos dizer, eu tenho aqui um vetor U, vai ter suas coordenadas o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí eu quero o seguinte, eu tenho um vetor epsilon 1 que vai ser 2, 2, 2, 2. Um vetor epsilon 2 que vai ser 3 menos 3, 0, 0. Um vetor epsilon 3 que vai ser 0, 0, 4, menos 4. E um vetor epsilon 4 que vai ser isso não. 5. Como é que ele vai ser? Agora eu não sei que eu tinha pensado ele. Como é que eu vou fazer esse cara? É 5, 5, menos 5, menos 5. E aí eu quero escrever U igual a x1, epsilon 1, mais x2, epsilon 2, mais x3, epsilon 3, mais x4, epsilon 4. Eu escrevi eles deitados porque é mais prático assim, né? Então, basicamente é isso, né? Eu quero escrever assim, né? O 1, o 2, o 3, o 4 igual a x1, 2, 2, 2, 2, mais x2, 3, menos 3, 0, 0, mais x3, 0, 0, 4, menos 4, mais x4, 5, 5, menos 5, menos 5. Claro, é um sistema, né? 4 por 4. Algebricamente, é isso. A menos que eu olhe para cá e diga, esse filho da puta, esse professor não fez, botou esses números por acaso, né? Aí eu olho para cá e digo, mas qual é o produto escalar desse por esse? Se eu fizer o produto escalar desse por esse, o produto escalar de R4, multiplica coordenada e soma. Aqui não dá nada, aqui dá 6 menos 6 dá 0. Esse por esse, 8 menos 8, 0. Esse por esse, 10, 20, menos 10, 0. Isso aqui é 0, porque 0 aqui, né? Esse com esse, 0 aqui, 0. Esse com esse também 0. Eles são 2 a 2 ortogonais. Então, eu faço o quê? U escalar epsilon 1 é igual
a x1. Por quê? Quando eu multiplicar o resto por epsilon vai dar zero. E então, x1 é igual a U escalar epsilon 1 sobre, que é 2 vezes o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 dividido por 16. Dá para fazer de cabeça, né? E assim, né, x2 vai ser igual a U escalar epsilon 2 por epsilon 2, epsilon 2. x3 vai ser igual e x4 porque eu tenho aqui que epsilon i escalar epsilon j igual a 0 se i diferente de j. E, bom, quando i é igual a j, não dá zero. Né? Tá? Repara, foi uma solução algébrica, completamente algébrica, sem coordenadas. Eu entro com as coordenadas no fim para fazer as contas. Dá o resultado. E se fosse em Rn, mesma coisa. Claro que está apoiado nisso daqui. Então, você tem um sistema de coordenadas em que os vetores são 2 a 2 ortogonais, faz muita diferença. Tá legal? Isso se vocês entenderam. Oi. Final aqui? É porque como esses caras são 2 a 2 ortogonais, se eu multiplicar dos dois lados aqui por epsilon 1, eu vou ter U escalar epsilon 1 vai dar x1 vezes epsilon 1 escalar epsilon 1 mais x2 epsilon 2 escalar epsilon 1, que é 0, mais x3 epsilon 3 escalar epsilon 1, que é 0, e mais x4 epsilon 4 escalar epsilon 1, que é 0. Depois, se eu fizer a mesma coisa para o epsilon 2, para o epsilon 3, para o epsilon 4, tá? Isso é uma coisa crucial. Né? Vamos dizer, aliás, vocês falem para quem não vê a aula de hoje que vai ter que assistir o vídeo, estudar, ou esperar que isso vai ser visto em álgebra linear também. É tão importante que pode ser visto em CVGA, em álgebra linear, em processamento de sinais, em séries de Fourier. Né? Então, oi? Hã? Foi isso aqui? Pois é. Bom, então, temos isso aí. Tá? Então, isso faz do produto escalar, das bases ortogonais, quer dizer, isso aqui, na verdade, está dizendo que eu quero escrever o U numa base ortogonal. Se os caras, além de ortogonais, fossem unitários, era ótimo, porque não tinha que dividir nada. Então, repito, isso aqui tem que saber mesmo. Hã? Em RN? Só acho que não sei se eu fabricaria facilmente vamos dizer, N vetores 2 a 2 ortogonais que não fossem muito evidentes. Né?
Mas eu consigo em dimensão infinita. Posso pegar os senos. Né? Na verdade, uma maneira de fazer em RN é o seguinte: você tem em RN você tem uma coisa que chama a transformada discreta de Fourier, que você tem vetores que são discretizações dos senos e cossenos. É como se... Na verdade, a gente pode fazer isso também nos complexos, com o exponencial, mas é como se você dissesse assim, é mais ou menos isso, né? Imagina aqui, você tem o seno aqui assim de 0 a π. Aí você amostra ele em alguns pontos especiais, não pode ser qualquer um assim, e diz, não, então eu tenho o vetor 0, tanto, 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 tanto. Aí depois você tem, vamos dizer, o seno de 2x é alguma coisa que vai fazer assim, aí você amostra ele também e tal. E aí você cria N vetores em Rn, que são 2 a 2 ortogonais também. É mais simples fazer com a exponencial complexa. Tá? Bom, então vamos fazer alguma outra coisa. Que outra coisa eu ia fazer? Assim, vocês podem até fazer o seguinte, cada um pega um colega que não vê a aula e diz, não, vem cá, vou te ensinar uma coisa legal. Porque aí você ensina para ele, você vai ver se você entendeu mesmo. Então aí, vamos ver, isso aqui foi... Então nós começamos, recapitulando, nós tínhamos a definição do produto escalar geométrica, dali a gente tirou propriedades, a fórmula com coordenadas, a ideia de projeção. Repara que a projeção apareceu naturalmente aqui, né? Todas essas fórmulas. Né? Repara que quando eu escrevi U igual a x1, ε1, mais x2, ε2, mais xn, εn, se cada um deles for ortogonal ao outro, você vai ter que o xj vai ser U escalar εj sobre εj escalar εj, que é a fórmula da projeção de U na direção do εj. Você vai projetar o cara em cada um dos caras. Então, vamos dizer, a gente teve essa ideia de projeção ortogonal. Aqui está o vetor U, aqui está o vetor V, e aí você tem esse cara daqui, e esse vetor aqui, né? V barra é igual a V escalar U, aqui está esse é o U, V escalar U sobre U escalar U vezes U. A fórmula que a gente chegou. E a gente viu que V menos V barra escalar U é 0. Se a projeção é razoável que seja isso. E isso, bom, tem consequências, né? Daqui do outro lado a gente tem o Pitágoras correndo aqui por fora. Pitágoras, U escalar V igual a 0 implica que norma de U mais V ao quadrado igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Desenho U, V, produto escalar é 0, U mais V, triângulo retângulo,
O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Demonstração, apaga o desenho, escreve isso aqui, U mais V. U mais V é a definição, propriedades, UU mais UV mais VU mais VV. Hipótese, definição, demonstração sem figura. Vale em qualquer espaço vetorial com produto interno. Não importa se o produto interno da integral e tal, e daí sai coisas malucas como a desigualdade de Cauchy-Schwarz com integral. Daqui a gente tem que norma, né, dessa mesma figura aqui, a gente tem norma de V ao quadrado é igual a norma de V barra ao quadrado mais norma de V menos V barra ao quadrado, Pitágoras. Como esse cara é positivo, e isso daqui, com uma continha a mais, é a desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky. Quer dizer, isso aqui significa o quê? Que V escalar V é maior ou igual que V barra escalar V barra. E esse cara daqui, V barra é isso, então isso aqui é V barra escalar V barra é V escalar U sobre U escalar U ao quadrado vezes U escalar U, tá? Estou dizendo, ó, V barra é esse número vezes U. Então, o produto dele por ele mesmo é o número vezes o número, U vezes U. Aí aqui, ó, tem um U ao quadrado, quer dizer, isso aqui, não, vou botar aqui assim, né? O U. Então, um desses corta com esse, e aí você fica com VU ao quadrado sobre UU. Tá? E aí isso me diz o seguinte, né, que norma de V ao quadrado vezes norma de U ao quadrado é maior ou igual que o produto escalar de V por U ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, eu tenho norma de V, norma de U, maior ou igual que o módulo do produto escalar de V por U. Que se eu tivesse no produto escalar de R2, eu estaria dizendo uma trivialidade, a desigualdade do cosseno. Né? Porque esse daqui é norma de V, norma de U, vezes o cosseno θ. Então, como o cosseno θ está entre menos 1 e 1, claro que isso é verdade. Só que agora isso vale em R4, em R1000, vale com funções, com integral. Aqui para cá? Aqui? Peguei isso aqui, que veio daqui. Né? Veio daqui. Agora eu pego esse cara e boto a expressão dele, substituí a expressão aqui. E fiz a conta. Né? Onde tem V barra, ponha isso. V barra escalar ele é esse escalar ele. Então, sai esse daqui, é ele ao quadrado. U escalar U aqui. Tá? Oi. Uhum. Você pode sempre, dado um vetor, você divide ele pela norma dele e você vai ter um vetor unitário.
Mas só em R2, né? Na verdade, tem um processo, chamado processo de Gram-Schmidt, de você fabricar. Como é que você fabrica uma base de vetores 2 a 2 ortogonais? Vou só dar a dica. Aqui, tá legal? Repara que isso aqui tem uma economia, porque fiz as contas aqui algebricamente. Agora é o seguinte, qualquer lugar em que tiver um produto escalar, eu posso substituir nessa fórmula. Então, quando U e V são vetores em Rn, significa que o somatório dos VI ao quadrado, raiz quadrada do somatório dos VI ao quadrado, só eu já desistia de provar qualquer coisa, vezes o somatório dos UI ao quadrado, raiz quadrada dela, é maior ou igual que o somatório dos VI vezes os UI. Ou, se você preferir, a integral de A até B, de f de x ao quadrado, raiz quadrada da integral de A até B de f ao quadrado, vezes a raiz quadrada da integral de A até B de g ao quadrado, é maior ou igual que a integral de A até B de f vezes g, que o módulo da integral de A até B de f vezes g. Aí deixa de ser trivial, porque enquanto eu estou em R2, estou dizendo que a norma de V vezes a norma de U é maior ou igual que a norma de V vezes a norma de U vezes o cosseno θ. Não disse nada. Não. Porque não está Schwarz-Bunyakovsky? Bom, depende. Aí eu gosto do freguês, não sei. Não sei se tem razões históricas. Não, geralmente, às vezes... Não, mas é um negócio assim, às vezes... um cara mais famoso faz um negócio e aquilo fica conhecido pelo nome dele. Aí depois descobrem que um outro lá também tinha feito, aí os conterrâneos dele brigam e tal, aí inclui o nome dos dois. E depois que estão todos de acordo, o francês com o suíço, o alemão com o italiano e tal, claro, descobre que teve um russo que também fez, e aí inclui o russo também na parada. Meio tradicional. Era um mundo mais desconectado. Às vezes, eu já vi uma situação que o cara falou, olha, não é bem assim. Às vezes é o seguinte, um cara esbarrou numa pedra, aí parou, olhou e disse, caralho, aí escavou aquilo, porra, aqui tem um... Aí ele descobre ali um monumento. E aí aquele monumento leva o nome dele. Aí anos depois... Alguém diz, não, mas muito antes dele, o outro tinha esbarrado na pedra também. Só que eu não tinha visto o monumento que estava por trás. Então, às vezes, é injusto, entendeu? Mas, às vezes, é justo. Às vezes, o cara que tinha feito antes só não era tão famoso e não foi reconhecido. Bom, então, projeção ortogonal, muito importante também na nossa história. E acho que agora a gente pode falar assim de equação da reta. Equação da reta, vou recordar. Equação da reta. Também pode ser do plano. Que é o seguinte, ó. Digamos que eu estou aqui no plano, tem aqui a minha origem, e eu tenho uma reta R aqui. Eu posso caracterizar essa reta assim, pega uma perpendicular aqui. Aí pega um vetor aqui, chama ele de N. Ele é normal a essa reta. Aí pega um ponto P qualquer dessa reta, digamos que esse N, vamos depois botar coordenadas, mas o importante é o seguinte, ó, se você pegar um ponto P, pegar esse vetor, o produto escalar de V por N
essencialmente, vai ser o tamanho de n que está fixo, vezes essa projeção aqui. Que não vai depender do ponto, e sim do fato dele estar sobre a reta. Tá legal? Quer dizer, R é igual ao conjunto dos pontos P, tais que OP escalar N é igual a alguma coisa. Uma constante que é a mesma para todos. Se você botar coordenadas, vou chamar de -c aqui, só para ficar bonitinho. Né? Digamos que você coloque coordenadas. N é o vetor de coordenadas A e B. Não vou desenhar os eixos, mas no sistema de base, sistema canônico. O P tem coordenadas x, y. Então, isso aqui, OP tem coordenadas x, y também. OP escalar N vai me dar R igual ao conjunto dos pares x, y, tais que AX mais BY mais C igual a 0. Eu sei que existe a administração de propriedades normais, mas quando está analisando uma reta, tem alguma preferência de análise de chamar esse vetor da reta, perpendicular à reta, de ponto ou vetor? Não, esse cara aqui é conhecido como vetor normal à reta. É o vetor. Sim, mas no caso. Não. Repara, é o mistério da Santíssima Trindade. Aqui o P é ponto, o N é vetor. Tá? Sim, mas aqui, vamos dizer, na nossa imagem, ele é vetor. Ele é o vetor normal. Não é o vetor normal, porque existem infinitos vetores normais. Tá? Mas a gente sempre tem... Obviamente, se eu tivesse em R3, isso aqui seria um plano. Então, uma equação em R3 do tipo isso daqui seria a equação de um plano. Só que eu teria 3 coordenadas para cada um. Então, eu teria... O N seria ABC, teria mais um D. Então, seria X mais BY mais CZ mais D igual a 0. É interessante também pelo seguinte, né? Repara que você pode simplesmente fazer todas as paralelas aqui, simplesmente variando esse C. Não importa, depende para que lado ele está. Se ele tivesse, tá? Eu botei -C só para quando eu passasse para o lado de cá ficar mais C. Foi. E aí, isso aqui é o conhecimento básico para você entender a ideia geométrica por trás de uma área inteira chamada programação linear. Claro que eu estou brincando, assim, vamos dizer, a programação... Sim, você precisa entender isso para entender a ideia da programação linear. Depois, o problema é que fica simplesinho no plano, mas os problemas de programação linear, na verdade, não são no plano, são em N dimensões com N muito grande. E isso complica a história. Mas, geralmente, esses problemas de programação linear são problemas assim, que você quer otimizar alguma coisa, achar o máximo de alguma coisa, sujeito a algumas restrições. Eu até concebi para isso a história dos 3 meninos que são o Xavier, conhecido como X, o Yaquecan, conhecido como Y, e o Zumbi, conhecido como Z, que tem uma pequena empresa nascente, o empreendedorismo brasileiro, que vendem amendoim torradinho, né?
E tem o seguinte problema, assim, no dia, amanhã, o Xavier e o Iaquecã vão vender amendoim torradinho. O Xavier vai vender em Madureira, o Iaquecã, que é mais pintoso, vai vender em Ipanema, ou no Baixo Gávea. Essa inspiração me veio pelo seguinte: um dia eu saí do Fundão de carro, parei no viaduto, ali perto do gasômetro, não me lembro mais. Parei no viaduto e tinha um cara vendendo amendoim. Acho que era 50 centavos assim, de amendoim. E no mesmo dia eu fui parar de noite no Baixo Gávea e tinha alguém vendendo amendoim lá, mas era R$2. Pensei, pô, já dá para ganhar uma grana só comprando amendoim no viaduto, na Leopoldina, e revendendo no Baixo Gávea. Então, o Xavier vai vender a um preço em Madureira e a Quecã vai vender a outro preço em Ipanema, né? E tem esses preços. E a questão é a seguinte: o Zumbi tem que meio que decidir quanto que cada um vai levar, né? E tem algumas limitações. Quer dizer, então, você tem assim, você bota aqui quanto que o Xavier vai levar, quanto que o Iaquecã vai levar. Aí tem uma primeira limitação, bom, vai levar alguma coisa positiva. Tem uma quantidade máxima que ele aguenta, o outro tem a quantidade máxima que ele aguenta. Então, você já diz assim que o X, né, vai estar daqui para cá e o Y daqui para cá. Depois, você tem outras limitações que você vai colocando, e essas limitações são basicamente, quer dizer, X aqui é a quantidade que o Xavier vai levar, Y é a quantidade que o Iaquecã vai levar. E essas limitações, que eu não vou parar para inventar quais são agora, são sempre coisas do tipo assim, né? Do tipo AX mais BY menor ou igual que tanto. Tá? Ou maior ou igual que tanto. Mas pode ser, vamos dizer, menor ou igual que tanto. Tá? Por exemplo, você tem sei lá, pode ter a quantidade de papel, de embalagem que você tem. A embalagem Madureira pode ser mais esculhambada, no Baixo Gávea tem que ser mais chiquezinha para vender melhor e tal. Então tem uma diferença na embalagem, tem várias diferenças assim que você vai incorporando. Então cada vez que você bota uma coisa assim, ó, repara, AX mais BY menor ou igual que C significa um certo N escalar OP menor ou igual que C. Quer dizer, você tem aqui a origem, que é esse cara daqui, né? O AB vai ser um certo N aqui, e aí você vai ter esses caras que têm um produto escalar por N, menor ou igual que C, vamos dizer, aqui seria igual a C. Então vai dar daqui para cá. Então, cada vez que você faz uma coisa assim, você tem um semiplano. E aí você vai interceptando semiplanos de alguma maneira aqui, sei lá. Acho que eu vou botar esse mais para cá, porque senão vai ficar meio inútil. Digamos que você tem uma coisa assim, e no final você diz, bom, então está aqui. Tá? As diversas restrições que você tem vão te dando semiplanos e você fica, se tudo, vamos dizer, claro que você pode não ter, você não precisa fechar o polígono, mas tipicamente você fecha um polígono convexo com uma cara mais ou menos assim. E você agora diz, olha, é isso, então X e Y vão ter que estar aqui dentro desse polígono e a história é a seguinte, suponho que vamos vender todo amendoim vai ser vendido.
Então, você vai ter um certo... vou pensar já direto em lucro, tá? Quer dizer, o seu lucro vai ser igual a um certo alfa x mais beta y. Porque, claro, que um amendoim vendido no Baixo Gávea vai dar mais lucro que o de Madureira. Tá? Mas, infelizmente, o Iaquecã não aguenta levar todo o amendoim para o Baixo Gávea, então vai ter que... Tá? Então, é isso aqui. Ora, isso daqui significa o seguinte, o alfa-beta é um cara, é um vetor assim. E aí, alfa x mais beta y, para cada xy que você fizer, alfa x mais beta y vai dar esse produto escalar, que vai dar essencialmente, está condicionado a esse tamanho aqui. É esse tamanho aqui vezes esse tamanho aqui. Então, quanto mais longe, você vai aqui, dá menos lucro, aqui dá mais lucro. Então, você vai procurar e, obviamente, você vai achar um vértice aqui. Tá? Podia dar uma aresta inteira, mas uma aresta tem 2 vértices. Então, a sua solução ótima vai ser um vértice. Repara que aqui é um problema de otimização que não adianta derivar igualar a zero, porque a derivada não vai ser zero, porque vai estar no bordo a solução, mas é um vértice. Então, aqui você diz, beleza, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, eu testo os 6. Então, o meu problema que eu não sabia como lidar agora é isso. Então, isso aqui é uma coisa para você guardar. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que quando você... claro, os 3 com esse nível assim vão começar a prosperar. Daqui a pouco eles têm 600 pontos de venda, cada um com um empregado, um negócio assim. E aí, o problema que era com 2 coordenadas vai ter 600 coordenadas. Imagina essas desigualdades. Então, você vai estar num espaço R600. Cada desigualdade dessa vai dar um hiperplano nesse espaço, vai dividir o espaço no meio, e você vai interceptar esse negócio todo, só enxergar o que isso vai dar. Já vai ser um problema, né, ou formular isso de uma maneira mais adequada, e a quantidade de pontos, né, de vértices que esse negócio vai dar, começa a ser delicada, né? Pensando assim, né? Então, tá? Deve ter as desigualdades. Então, o problema deixa de ser só isso. O problema é como você vai conseguir percorrer os vértices. Tipicamente, a quantidade de vértices é tão grande que não é viável você testar todos eles. Então, você tem que ter uma estratégia para encontrar um algoritmo para você chegar na melhor solução. Então, a coisa passa a ser por aí. Não, isso aqui chama programação linear. E aí tem algoritmos para isso. Não chega a ser topologia. Não, em qualquer problema você pode analisar topologicamente, mas aqui vamos dizer, a geometria é relativamente simples. O que vai ser difícil é como é que você vai percorrer isso. Mas quando passa numa aresta, os 2 vértices são soluções. Então a solução ainda vai ser, você ainda vai achar um vértice que é solução. Tá? Pode ser que você descubra sei lá, 2 vértices e diga, não, peraí, mas desse segmento de reta aqui,
eu tenho um critério de desempate que vai me escolher o melhor ponto. Se não tiver, você olha para a cara de um, para a cara do outro e decide. Né? Então, aqui o interessante é o seguinte, é que se você tiver em RN, as desigualdades têm essa mesma interpretação geométrica. Só que é um vetor em RN, e aí os caras que têm produto escalar por esse vetor em RN vão formar um hiperplano em RN. Então, você extrapola o próprio nome hiperplano aqui já é uma fantasia geométrica para uma coisa de n-1 dimensões, vamos dizer assim. Então, a equação da reta, nesse contexto, passa a ter lá o seu valor também. Isso tem uma coisa semelhante, vocês vão ver em cálculo, está inspirada numa ideia que vocês vão ver em cálculo, que a ideia é a seguinte, às vezes você quer achar a melhor solução, vamos dizer, o máximo de uma função sobre uma curva. E essa função, cada valor dessa função corresponde a uma curva de nível. Tá? Quando você tem uma função, imagina assim, você tem uma função de duas variáveis. Então, para cada ponto do plano, você tem um ponto. Então, o gráfico disso é uma superfície. Os pontos dessa superfície que correspondem a um mesmo valor, você corta por um valor z, e aí você tem uma curva. Então, você vai ter aqui as curvas que correspondem a um certo valor C1, a um certo valor C2. Digamos que os valores estão crescendo assim. Certo valor C3, etc. E, olha só, o ponto de máximo vai ser um ponto de tangência. Né? As curvas vêm andando assim. E, claro, aqui tem um ponto que o valor é C1. Aqui um ponto que o valor C2 é maior. Então, esse ponto é melhor do que esse. Esse daqui é melhor que esse. Está melhorando, só que na hora que sai aqui na tangência, esse é o maior de todos. Eu usei, de certa forma, essa ideia, né? A reta estava, no fim, ela está tangenciando a minha figura num vértice. Não, mas tudo bem, eu tô sendo simplesinho. Eu tenho o seguinte, eu quero achar o máximo de f de xy sobre a curva de equação, digamos, x2 mais y2 igual a R2. Então, essa minha curva, na verdade, aqui seria um círculo. Vai ser uma coisa assim. Tá? Claro que não precisava ser essa equação. Aqui é uma equação G de xy igual a uma constante. Ou zero, né? Posso incorporar esse R. Então, essa ideia aqui tem o seu valor mais amplo aqui, seria o caso não linear. Bom, então sabemos coisas básicas assim de produto escalar. A gente também pode explorar o produto escalar assim. Imagina que eu tenho aqui um vetor U1, um vetor U2, e eu quero, na verdade, uma coisa, dois vetores ortogonais e unitários. Então, eu posso fazer uma coisa assim, ó. Eu começo pegando aqui o ε1 e o ε1, para ser unitário, eu faço 1 sobre a norma de U1 vezes U1. Tá? Agora eu quero criar o ε2
aqui assim, ó. Mas não basta desenhar, eu tenho que ter um algoritmo. Então, o que eu faço? Eu projeto o 2 aqui. Então, aqui eu tenho o 2 barra. Quem é o 2 barra? É igual a o 2 escalar ε1 vezes ε1. Não preciso dividir, porque o ε1 já é unitário. Aí eu faço o 2 menos o 2 barra. Vamos chamar esse cara aqui de o 2 tio. Tá? O 2 menos o 2 barra não será zero, porque eu estou supondo que o 1 e o 2 não são colineares. Não são múltiplos. Então, eu pego esse cara aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ε2 é igual a 1 sobre norma de U2 tio vezes o 2 tio, que é o unitário aqui, né? E aí fabriquei. Isso aqui é base do algoritmo para você fazer uma base ortonormal. Às vezes você pode ter um terceiro, um quarto, um quinto e tal. Foi só um exercício. Correção, para não dar vexame hoje. Hã? 30 minutos. Bom, o que mais podemos fazer de interessante hoje? Acho que eu posso começar a falar de rotação. Então, essas são umas coisas assim, né? Então, produto escalar. O produto escalar vai nos acompanhar agora pelo resto das nossas vidas. O meu plano, acho que eu começo a falar de transformações agora. Porque, vamos dizer, uma das razões pelas quais eu gostaria de fazer algumas transformações, né, é que, eventualmente, eu quero fazer um movimento, e o meu movimento pode ser assim, né? Eu posso ter aqui no plano, tenho aqui a minha origem, tenho aqui um sistema de coordenadas, só que aqui, na verdade, tem o plano com o sistema de coordenadas, eu botei um vidro aqui em cima e marquei outro sistema de coordenadas no vidro. E aí, eu vou ter uma partícula que vai se mover sobre o vidro. Só que o vidro vai estar se movendo também. Então, em cada instante, o meu vidro vai estar assim, né? Então, aqui eu vou ter o E1, E2, que estão aqui paradinhos, a minha origem. Né? Só que aqui eu vou ter a minha origem 1 aqui, e aqui eu vou ter o ε1 e o ε2 que estão se movendo. Vamos dizer, ε1 de T, ε2 de T, O1 de T. Então, eu vou ter aqui o meu ponto aqui, ele vai ter coordenadas nesse sistema aqui. Então, aqui ele vai ter coordenadas... eu vou chamar essas coordenadas aqui de... vou chamar aqui y1 de T, y2 de T. Só que eu quero representar esse cara aqui assim, né? Eu quero x1 de T, x2 de T. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre pensar, ó, esse cara daqui, esse vetor aqui, é a soma desses dois. Né? Então, eu vou ter x1 de T, y1, x2 de T,
vai ser sempre... Bom, esse cara daqui vai ter coordenadas que eu vou chamar de alguma coisa, né? A1 de T, A2 de T. Vai ter coordenadas A1 de T, A2 de T, que são as coordenadas desse cara, mais... Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso, ó, eu vou pensar assim, ó, o meu ponto aqui, P de T vai ser O de T mais Y1 de T, Epsilon1 de T mais Y2 de T, Epsilon2 de T. Então, eu vou precisar ter aqui, ó, o A1 de T, A2 de T, ter o movimento da minha origem. Vou precisar ter as coordenadas desse cara daqui. Ele vai ter que ter suas coordenadas, sei lá, A11 de T, A21 de T. Vou ter que ter as coordenadas desse cara daqui. A12 de T, A22 de T. Coordenadas em relação a esse sistema aqui. Tipicamente, o que eu posso pensar? De repente, esse cara aqui está rodando. E aqui eu consigo me virar. Então, talvez uma das primeiras coisas é ver como é que eu rodo. Então, vou apagar isso e pensar assim, como é que eu rodo? Oi? Se eu apagar, essa partícula está se mexendo, ela está indo para P de T, é isso? Não, o P de T está em cima do vidro. Só que ele está andando, é a formiguinha que está andando em cima do vidro. E o vidro está se movendo. Então, eu estou pensando assim, que pode ser que o vidro tem uma posição do centro e ele tem uma rotação, né? Se essa base aqui está rígida, tem um ângulo aqui que determina, né? Se eu pegar esse ângulo em relação à horizontal, eu vou saber quanto esse rodou, e aí eu tenho esses dois caras, e aí se eu tiver informação sobre como que a formiguinha está se movendo aqui em cima, eu consigo me virar. Um exemplo é você, sei lá, fazer uma coisa assim, né? Bota aqui uma rodinha rodando. Já brincaram com isso? Não sei se ainda tinha. Né? São rodinhas dentadas e você bota tem um furinho aqui, você bota a caneta aqui, aí essa rodinha vai andando aqui em torno dessa e desenhando coisas aqui. Tipo uma engrenagem. Né? Então, a gente pode parar e dizer, não, como é que faz uma rotação? Tem um vídeo da rotação, rapidinho assim. Né? Então, no vídeo da rotação é só, você tem aqui o sistema de coordenadas, tem o vidro, tem um furo aqui, tem um parafuso, o furo do vidro, o vidro também tem o sistema de coordenadas, e aí o vidro roda. E o sistema de coordenadas vem parar aqui assim. Né? Então, a ideia é que o vetor, vamos dizer, aqui você tem a base E1, E2, e aqui você tem a base, vamos botar aqui o círculo unitário mais ou menos. Né? Aí você tem aqui o Epsilon1 e o Epsilon2. Então, o seu vetor, que era x1 é 1 mais x2 é 2, ele vira
x1 ε1 mais x2 ε2. E eu quero saber quais são, vamos dizer, esse cara daqui tem que ter coordenadas y1 é 1 mais y2 é 2. Quer dizer, está aqui o meu vetor rodado, está aqui, ele estava mais para cá, não vou desenhar ele antes, pô, consigo, né? Vamos dizer, ele estava mais ou menos aqui assim, rodou para cá. Então, a ideia é o quê? Que essa igualdade aqui é absoluta. Quer dizer, se eu escrever isso daqui, o ε1 e o ε2 nas coordenadas E1 e E2, eu vou ter o cara escrito em coordenadas E1 e E2. Então, quem são as coordenadas de ε1? Quer dizer, ε1 é o quê? Esse ângulo aqui é θ. Então, ε1 é cosseno θ, seno θ. E esse ângulo aqui também é θ. Então, ε2, claro, estou fazendo um desenho favorável, né? Podia ter rodado aqui 139 graus, mas vai dar sempre certinho. Então, o ε2 vai me dar menos seno θ cosseno θ, tá? Aqui, ó, ele é unitário, então aqui é seno θ, só que menos, aqui é o cosseno θ em pé. Ué, eu tenho aqui, estou na vertical. Aí, rodei aqui de θ. Isso aqui é unitário. Então, olhando assim, esse tamanho daqui é o seno θ. E esse daqui, né, esse aqui é o seno θ, e esse daqui é o cosseno θ. Então, ele entra menos na coordenada x e mais na coordenada y. Tá? E você tem que parar e dizer, não, peraí, se o θ for maior que 90 graus, vale também, maior que... Tá, vai checar que você acredita nisso, realmente funciona em todos os casos. Porque aqui, uma vez feito isso, está resolvido. Né? Porque aí, né, o meu cara que tinha coordenadas x1, ε1 mais x2, ε2, ele vai virar, né, esse cara daqui vai virar x1 cosseno θ, seno θ, mais x2 menos seno θ, cosseno θ. E é só escrever, quer dizer, isso aqui vai ser cosseno θ x1 menos seno θ x2, seno θ x1 mais cosseno θ x2. Que também pode ser escrito assim, para quem aprendeu a multiplicar matriz, isso é a definição de produto de matriz por vetor. Quer dizer, essa matriz aqui, ó, cosseno θ, seno θ menos seno θ, cosseno θ multiplicada pelo vetor x1, x2, é x1 vezes a primeira coluna, mais x2 vezes a segunda coluna. Tá legal? Vocês têm que incorporar, porque o curso de álgebra linear inteiro trabalha com isso. Isso aqui é a matriz da rotação de θ. Significa que para eu rodar o vetor que tinha coordenadas aqui, x1, x2 de θ, aqui vão ser as coordenadas dele, né, y1
y2. Para obter as coordenadas do rodado, eu tenho que multiplicar esse cara por essa matriz, que é a matriz de rotação de θ. Oi? Você pegar todos os pontos de um conjunto qualquer, multiplicar todos eles por isso, você roda. O que significa, vamos dizer, que você rodar uma figura passa por multiplicar cada ponto da figura por uma matriz assim. Quando é uma rotação de 90 graus, é mais fácil. Mas tem uma coisa muito legal que a gente pode tirar daqui, se estivermos todos de acordo. Que é a seguinte. Vamos botar aqui os caras assim. E vamos pegar um vetor assim, que tem aqui um ângulo alfa. Então, esse cara daqui tem coordenadas cosseno alfa, seno alfa. Aí vamos rodar ele de θ. Ele vai vir parar aqui. Vou botar aqui, ser honesto aqui, alfa, θ. Então, esse cara daqui, eu não preciso fazer conta nenhuma para dizer, bom, mas esse cara daqui tem coordenadas cosseno alfa mais θ, seno alfa mais θ. Tá. Não precisava ter feito essa conta. Mas já que eu fiz, isso tem que ser igual àquilo. Então, se eu botar aqui, esse cara daqui, ó, tem que ser cosseno θ, aqui é a matriz de rotação, ó, o x1 aqui agora, esse aqui é cosseno alfa, e esse aqui é seno alfa. Então, aqui eu tenho que ter cosseno θ, cosseno alfa, menos seno θ, seno alfa. E tem que ter aqui seno θ, cosseno alfa, mais cosseno θ, seno alfa. E eu acabei, num passe de mágica, acabei de demonstrar duas fórmulas altamente misteriosas. Misteriosas não, mas são chatas de demonstrar. Já apanhei muito dessa demonstração. Assim. Tá? Fórmula do cosseno da soma e do seno da soma. Vamos dizer, elas repousam sobre isso daqui. Essa é aquelas assim, porra, eu sempre quis saber demonstrar essa coisa, o cara demonstrou agora e eu... Foi mágica, não entendi. Mas... O x1 e o x2 vão ser sempre função de cosseno e seno? Não, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho um ponto qualquer do plano, ele tem coordenadas x1 e x2. Se eu girar, qualquer, né? Se eu girar ele de θ, as novas coordenadas dele vão ser dadas por essa fórmula. Vale para qualquer. Então, se ele for cosseno alfa, seno alfa, vai valer também. Só que nesse caso eu sei a resposta de outra maneira. Quanto tempo me falta agora? Estou devendo? 7 minutos. Então tá bom, que eu tenho que...
tem que estar lá. Hoje tem avaliação do curso de estatística e avaliação remota. Comissão, aí tem que botar todo mundo falando remotamente com a comissão que está em algum lugar do mundo, no metaverso. Então, temos ainda mais essa... Vamos ver, a gente sabe agora fazer rotação. Isso aqui é matriz de rotação, tá? De θ. Você vai, aí um certo ponto, vai ser x1 igual cosseno x1, cosseno θ, aí você vai chegando no terceiro, cosseno θ, vezes Isso aqui? meio que é um loop. Não, eu só fiz a conta. Ah, sim. x1 cosseno θ. Eu imaginei se fosse um loop. Não. Você pode é o seguinte, fazer, por exemplo, um movimento de rotação, você pode fazer uma matriz com uma rotação pequenininha, um ângulo pequenininho de rotação, e aí você vai multiplicando a cada iteração o resultado pela matriz, e aí ele vai rodando. Ah,